Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Teologia Básica. Que o Santo Espírito de Deus possa nos conduzir com sabedoria na busca pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Como eu disse, essa é a nossa primeira aula. Vamos, nessa aula introdutória, falar um pouquinho sobre o propósito e a importância da teologia bíblica. Repito, da teologia bíblica, ok? Então, nosso curso de teologia básica, né? Nós iremos fazer um curso básico, mas conheceremos aí praticamente toda a Bíblia nesse curso. Olha só, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. O Senhor Jesus disse assim, ó: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Essas palavras expressas pelo próprio Senhor Jesus traz duas verdades que eu acredito ser bem significativas para nós. Quem permanece firme na palavra de Jesus é verdadeiro discípulo. Isso mostra que o contrário também é possível. Quem não permanece firme na palavra de Jesus, verdadeiramente não é discípulo de Jesus, ok? E Jesus vai libertar do quê? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que o Senhor Jesus disse, né? Mas ele iria então libertar do quê? Vamos dar uma olhadinha lá no versículo 34. Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, a verdade liberta do pecado. A verdade liberta também dos falsos profetas, dos falsos ensinos, ok? Lá no Velho Testamento, há muito tempo atrás, salvo engano, 746 a.C., Oséias já havia dito, ou melhor, Deus já havia dito por meio de Oséias: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei a lei, os seus filhos. Então, olha só, Oséias diz que a falta de conhecimento da Bíblia, da vontade de Deus, levou o povo à destruição. Não há como, é impossível, né, fazer a vontade de Deus sem saber qual é a vontade de Deus. É simples assim. Por isso que Oséias disse que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, significa que o conhecimento da palavra de Deus traz vida, e nós sabemos disso, vida eterna em Cristo Jesus. Etimologia da palavra. Etimologia significa origem, né? Então, a palavra teologia é originada do grego. Theos significa Deus e logia significa estudo. Logo, teologia é um estudo de Deus
das doutrinas relacionadas com a sua pessoa ou o seu ser, com a sua criação e com a sua vontade para com a sua criação. Ok? Para você ter ideia, existem diferentes tipos de teologia. Por exemplo, temos aqui Paulo Freire, Freud e Aristóteles. Está aqui, ó, Aristóteles. Existe, por exemplo, a teologia filosófica, né? Então, Paulo Freire, aliás, teologia filosófica é um estudo de Deus, porém, do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia e da lógica. No caso aqui, por exemplo, de Paulo Freire, que foi um filósofo brasileiro, né, ele ensinou também sobre essa teologia filosófica. Freud, o pai da psicologia moderna, também ensinou sobre a teologia filosófica. E Aristóteles, o filósofo grego, bastante conhecido na área acadêmica pela sua influência na área da matemática, da lógica, da física, da ciência. E tem também a teologia religiosa, que também é o estudo de Deus, porém, do ponto de vista das autoridades religiosas ou de homens religiosos. Então, um exemplo aqui, João Calvino. João Calvino é um teólogo que criou um sistema de teologia chamado Instituto João Calvino, ou simplesmente calvinismo. Stanley Horton, ele criou, é um teólogo pentecostal, e ele criou um sistema de teologia pentecostal. Esse aqui é o famoso Martim Lutero, né? Por que famoso? Ele foi um sacerdote, professor de teologia e uma das pessoas mais influenciadoras na reforma protestante que ocorreu lá atrás, em 1517. Então, olha só, estamos falando de teologia de Deus, ok? Mas eu apresentei aqui a teologia do ponto de vista de Deus, do caráter de Deus, da criação de Deus, ok? E falei também sobre a teologia filosófica e a teologia religiosa. Mas, então, qual será o sistema de estudo? Nós não faremos um estudo exegético, ou seja, não estudaremos livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós faremos um estudo por assunto, procurando apoio em todas as passagens bíblicas e históricas possíveis. E por que faremos isso? Faremos dessa maneira porque entendemos que muitos erros são cometidos devido à falta de conhecimento geral sobre determinado assunto em questão. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui um exemplo. Deus muda? O que você acha? Deus muda? Pensa um pouquinho. E vamos ver então, vamos vendo, né, algumas passagens bíblicas. Tiago 1,17 diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Jó, capítulo 22, versículos 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Preste atenção aqui nessa passagem, né? Aqui se trata de uma ordem de Deus
para Adão e Eva, ok? Mas como seus filhos iriam se multiplicar? Você já pensou nisso? Bom, então vou te dar a resposta já. Relação sexual entre irmãos. Mas calma, não pense que é absurdo, não é heresia, tá bom? Vamos entender melhor isso mais adiante, ok? Vamos ver uma outra passagem aqui. Olha aqui, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus dizendo para Noé: sejam férteis e multipliquem-se. Perdão, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então aqui Deus está fazendo uma aliança com Noé, após o dilúvio. Noé tinha 3 filhos que entraram na arca com as suas esposas. Lá no capítulo 8, 18 vai falar sobre isso. Aqui já estamos falando de relação sexual entre primos, porque os irmãos casados teriam filhos, ok? E os filhos seriam primos. Como que eles iriam multiplicar? Tendo relações sexuais, ok? No capítulo 9, 19, vai dizer que esses foram os filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada, né? Quem foram os filhos de Noé? Cã, Sem e Jafé, ok? Andando mais um pouquinho, lá em Levítico, olha só. Levítico 18, capítulo 18, versículos de 6 a 17. Nessa lista, né, de leis, Deus vai dizer assim: ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Opa, mas espera lá. Se Deus não muda, ele permitiu relação sexual entre irmãos, depois entre primos. Agora ele está falando que não é para tocar. E aí? Muda ou não muda? Deus não muda. E tem planos que não podem ser frustrados. Podemos não. Há pessoas, e eu já ouvi isso, já conversei com pessoas assim, há pessoas que têm uma imagem distorcida sobre Deus. E nós podemos também ter uma imagem distorcida sobre Deus se não entendermos o seu plano. Por isso, entender as eras bíblicas é muito importante, para que possamos ter compreensão da palavra de Deus. Então, olha só, vamos ver aqui Volta um pouquinho. Vamos ver aqui a era patriarcal, né? A era patriarcal, ela vai de Adão até o Monte Sinai, ok? Adão até o Monte Sinai. Naquela ocasião, Deus agia numa família, né, por meio do patriarca ou dos patriarcas, ok? Abraão, foi Adão, Abraão, Isaac, Jacó, ok? Qual que era o meio de aliança que havia entre Deus e esse povo? Era pelo sangue de animais. Descendo um pouquinho, havia lei? Não, não havia lei, era sem lei. E como eles adoravam a Deus? Eles faziam sacrifício no altar. Aliás, um detalhe, né? Sem lei. Lá em Romanos 4,15, o apóstolo Paulo diz assim: pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Então,
já respondendo aqui, né, a questão que eu coloquei anteriormente, relações sexuais, não havia lei. Se não havia lei, não havia pecado. Deus permitiu que houvesse relação sexual entre irmãos, posteriormente entre primos, para que houvesse a multiplicação. E aí, continuando um pouquinho lá no final, era patriarcal, sem Cristo, não havia Cristo ainda. Né? Não, o plano de Deus não havia chegado em Cristo ainda. Havia sim Cristo. Jesus existe antes da fundação do mundo, mas Jesus não era atuante aqui. A coluna do meio era mosaica, na era mosaica. A era mosaica ela vai do Monte Sinai até a cruz de Jesus, ok? Nessa ocasião, Deus já trabalhava com uma nação. Qual era a nação? Nação de Israel. Como que foi a aliança? Através do sangue de animais. Aliás, a purificação, né, também era através de sangue de animais. Existia a lei? Sim. A partir do Monte Sinai, aliás, eles, depois de cerca de 3 meses que saíram do Egito, eles chegaram aos pés do Monte Sinai. Moisés subiu até o Monte Sinai e trouxe as tábuas da lei, ok? As tábuas da lei contendo as 10 leis, as 10 principais leis. Não são, olha só, o Velho Testamento não são apenas 10 mandamentos, ok? Isso aí é coisa de filme, tá? Existem, salvo engano, 613 leis no Velho Testamento. Então, se engana quem acredita que são apenas 10 leis, ok? E como que eles adoravam a Deus, né? Adoravam no tabernáculo e, posteriormente, criou-se o templo, adoravam no templo. Existia Cristo? Não, ainda não havia chegado a hora de Cristo aparecer. Depois temos aqui a última coluna. A última coluna vai falar, é a chamada era cristã, que vai da cruz, quando Cristo ressuscita, aliás, né? Que vai da cruz até a volta de Jesus. Então Cristo morreu e vai até a volta de Jesus. Aqui Deus já está se relacionando com a vinda de Jesus. Deus já está se relacionando de uma maneira universal, né? Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1, no Evangelho capítulo 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem? Jesus veio para o povo judeu. O povo judeu não o recebeu. Versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui já está se referindo, então, que abriu-se o leque da salvação, né? Jesus não veio só para o Messias, né? Não veio só para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Tanto que ele perdoou o pecado por meio do sangue, né? O sangue de Cristo, é o sangue de Cristo que purifica os nossos pecados. E aí, existia a lei, a de Moisés? Não. A partir da era cristã, entra em vigor a lei de Cristo Jesus. Ah, Jesus aboliu a lei? Não, Jesus cumpriu a lei de Moisés, mas agora ele estabeleceu uma nova lei, que nós encontramos, aliás, no Novo Testamento. Mas olha só, nós não guardamos mais o sábado, não queimamos incenso,
não sacrificamos animais, ok? Nós não vivemos mais na lei de Moisés, agora é a lei de Cristo. E como que nós adoramos a Deus, como que nós congregamos, né? Por meio da igreja. Agora existe a igreja. E se na era patriarcal era sem Cristo, na era mosaica sem Cristo, na era cristã somente Cristo. Repetindo, Deus não muda e tem planos que não podem ser frustrados. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o estudo teológico deve procurar ter uma visão ampla de tudo o que a Bíblia diz. E é necessário fazer isso, né? Para que haja uma pesquisa completa sobre cada assunto, para a gente saber qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, qual é o propósito e importância desse curso? Então, vamos lá. O propósito: conhecer a vontade de Deus. Já vimos isso. João 8, 31, 32. Conhecer a verdadeira doutrina de Jesus para não fazer nossas próprias doutrinas, contrárias à vontade de Deus. Conhecer bem a verdade para ser liberto de todo tipo de engano e ensinamentos errados. E qual é a importância? Fazer a vontade de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Essa passagem de Mateus ela é excelente para a gente ter em mente que é importante fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, nós seremos agraciados com a eternidade. Viveremos junto com Deus, veremos Deus face a face. Mas para isso é importante fazer a vontade de Deus. Seguir o que a Bíblia diz. É importante estudarmos tudo sobre Deus para não sermos levados por ventos de doutrinas. Então, olha só, Mateus 6, 24, 2 Pedro 3, de 10 a 13. Mateus, eu vou pegar aqui alguns trechos, né, para falar, tá? Não vou abrir as passagens bíblicas, até para que você faça isso depois e confirme na Bíblia se o que está dizendo tem a ver com o que está sendo projetado. Então, por exemplo, Mateus 6, 24. Opa, deixa eu voltar aqui. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui nós vemos uma teologia sobre materialismo, né? O homem tendo como Deus o dinheiro. Isso é materialismo. Romanos 1, 25. O homem tendo como Deus ele mesmo. Olha só, humanismo, né? É também uma teologia. Atos 20, 28 a 31. Essa passagem eu acho bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha rápida lá.
Atos 20, de 28 a 31. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Cuidem de vocês mesmos. Paulo está falando com presbíteros, com bispos, pastores da igreja. Cuidem vocês mesmos de todo o rebanho. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, de dia e de noite, com lágrimas. Paulo está falando aqui sobre um cristianismo pervertido. Iriam distorcer a palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos muito hoje. Vemos acontecer muito nos dias de hoje. Mateus 7, de 15 a 23. Jesus está falando sobre o aparecimento de falsos profetas e também divisões no mundo, né? Jesus está dizendo, e aliás ele vai voltar, aqui ele vai dizer, que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Jesus vai dizer, inclusive, que naquele dia muitos dirão, mas Senhor, eu não profetizei em seu nome, eu não expulsei demônio em seu nome, eu não curei em seu nome. E Jesus vai dizer, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os falsos mestres e a divisão já acontecia no primeiro século. Hoje nós vemos mais ainda. Tem muitas pessoas que não estão fazendo a vontade de Jesus. E por isso Jesus não conhece essa pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado para fazer apenas a vontade do Senhor. É um perigo muito grande a teologia falsa. A pessoa corre risco de morte espiritual. Zelo sem conhecimento é perigosíssimo. A pessoa corre risco de morte espiritual. O profeta Oséias falou sobre isso. O povo foi destruído por falta de conhecimento. A teologia falsa engana e depois destrói o homem, matando-o espiritualmente. Gênesis 3, de 1 a 4. A morte física e espiritual do homem e a maldição da terra são os resultados da teologia falsa. Deus disse que o pecado traria a morte. O diabo disse que não. Foi uma pena. Acreditaram no diabo. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Como eu disse, Oséias foi escrito em cerca de 746 a.C. Deus já advertia o povo sobre isso, sobre o perigo de não conhecer a sua vontade. Precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para não sermos destruídos. Ok? Falando um pouquinho sobre a fontes de teologia, né? A Bíblia mostra que Deus se revela à humanidade por diversos meios. Então, olha só. Romanos 1, 20, Atos 14, 17, Salmos 19, 1. Deus se revela pela natureza, a própria natureza. Deixa eu pegar aqui Romanos.
Romanos 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se revela através do homem. Olha, Gálatas. Eu gosto muito dessa passagem de Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus se revela também de maneira sobrenatural. Lá em Daniel, nós vemos a mão de Deus escrevendo na parede, não é? Deixa eu pegar aqui também. Daniel 5, 5 a 6. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Deus se revela através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Olha que legal. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 ao 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Deus também se revela através de acontecimentos milagrosos. A descida do Espírito Santo, lembra? Estavam todos reunidos. De 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Temos também essa passagem, né, que Deus se revelou através do seu Filho. João 14, versículos de 6 a 9. João 14, versículos de 6 a 9. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos bastará. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então nós vemos aqui algumas maneiras, né, como Deus se revela, ok? Para a humanidade, diversas formas.
Por isso é indesculpável, né, que as pessoas não conheçam a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a suficiência da Bíblia. Até que ponto podemos confiar na Bíblia como fonte suficiente e adequada de teologia? Até que ponto vai a revelação das Escrituras no sentido de revelar ao homem a vontade de Deus? As Escrituras do Velho Testamento preservam o conhecimento e a vontade de Deus como uma fonte de teologia para o povo de Israel. Deus usou as Escrituras para registrar e preservar toda a sua lei e vontade para os judeus. Olha só, Deuteronômio 31, 24 a 26, Deus mandou que Moisés escrevesse a lei. Olha só. Deuteronômio 31, 24 a 26. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Deus mandou que o livro fosse lido e obedecido por toda a nação de Israel. Ainda no capítulo 31 de Deuteronômio, versículos de 9 a 13. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão essa lei perante eles, para que a escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-las e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarão o Jordão. As palavras dos profetas e homens inspirados posteriores a Moisés também foram incluídas no livro da lei de Deus. Está lá em 1 Crônicas 29. Diz assim: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. São as crônicas, né, desses homens. A nação de Israel foi abençoada quando obedeceu às Escrituras e amaldiçoada quando desobedeceu. Josué 23. Josué capítulo 23, versículo 6 e versículo 15. Versículo 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo
o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 15. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, e até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Mais uma passagem aqui já sobre o Senhor Jesus, olha só. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jesus veio cumprir as predições do Velho Testamento e estabelecer o Novo Testamento. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Vamos lá para o capítulo 8, versículos de 6 a 13. Esse ponto também é bastante importante para contextualizar essa transição, né, de Velho Testamento para o Novo Testamento. Versículos de 6 a 13 diz assim: E caíram, é impossível que seja reconduzido ao arrependimento. Perdão, errei. Versículo 8, capítulo 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Opa! A nova aliança é superior à velha aliança, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança, a velha aliança, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Olha só, enquanto que no Velho Testamento o próprio Deus Pai era o protagonista, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o protagonista é Jesus Cristo. E através das palavras do Senhor Jesus, também somos desafiados a preservar, né, os mandamentos e fazer a sua vontade, que também é a vontade de Deus, já que Jesus tem a expressão exata de Deus.
Continuando mais um pouquinho, olha só. Mateus 28, 18 a 20, Jesus aparece aos discípulos e diz: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, façam discípulos, né? Pregue o evangelho para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até o final dos tempos, né? Então Jesus disse que tem toda a autoridade e que todos devem obedecer-lhe. Todos nós devemos obedecer a Jesus. Jesus é o Senhor e cabeça da igreja e deve ser obedecido. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia ou a primazia. As escrituras no Novo Testamento foram escritas para a igreja. Um exemplo disso é lá em Romanos, né? Olha só o que diz lá em Romanos. Romanos 1:7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. As escrituras no Novo Testamento foram escritas para todos, para toda a faixa, né? Maridos, esposas, mestres, esposas, filhos, servos, jovens, fracos na fé. As escrituras são luz e não escuridão. É o que diz lá em Salmos 119, 105, né? Luz para os meus caminhos. As escrituras tornam os homens sábios e perfeitos. Vamos falar 1 Timóteo daqui a pouco, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para correção, ensino, instrução na justiça. Veja que as escrituras foram escritas com suficiente clareza, né? Para serem compreendidas por todos. Não é difícil entender a vontade de Deus. Existem sim alguns assuntos mais difíceis, mas o principal que leva à salvação é bem claro. E, obedecendo a palavra de Deus, nós temos paz com Deus. Isso é importante. Nós precisamos, claro, buscar entendimento, conhecimento da palavra, para que possamos ser sábios, ser perfeitos. Olha só, a Bíblia não pode ser alterada, né? Preste atenção no posicionamento destas passagens. Então, olha só, lá no início, Deuteronômio 4:2, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Por que Deus determinou que não acrescentasse? Porque a palavra de Deus não pode ser alterada, né? Deus não muda, lembra? Então, se Deus não muda, não somos nós que vamos mudar a palavra de Deus. Quando Deus acrescenta algo, ou melhor, quando acrescentamos quando é que nós acrescentamos ou retiramos algo, né, da Bíblia? Quando nós dizemos algo que a Bíblia não diz, nós estamos acrescentando. Ou quando a gente retira algo que ela diz. Então isso é um problema, isso é muito sério, né? Por exemplo, a ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre isso na aula
na aula 9, há menção clara sobre a reunião dos santos para tomar ceia todo domingo. Há também na Bíblia os elementos específicos para realizar a ceia. E tem muitos grupos que não fazem isso. Nós vamos ver isso na aula 9. Então, esse é um problema de acrescentar ou tirar algo, ok? Olha só, então, continuando, né? Veja que agora está no meio da Bíblia. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, o que acontecerá se alguém acrescentar algo à palavra de Deus? Ele vai repreender essa pessoa e mostrar que ela é mentirosa. Lá no fim, olha só, no final da Bíblia, olha o que o Senhor diz lá em Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Declara a todos os que ouvem a palavra da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, o que Deus vai fazer com quem acrescentar ou tirar algo da palavra dele? Ele vai acrescentar as pragas descritas nesse livro, e não são poucas. E ele tirará a parte na árvore da vida e na cidade santa, que também são descritas nesse livro, ok? Então isso significa que temos que ter muito cuidado. Nós não podemos tratar a palavra de Deus de qualquer maneira, com falta de cuidado, né? Com relaxo, né? Pois isso pode comprometer a nossa salvação. Na dúvida, fale onde a Bíblia fala e cale onde a Bíblia cala. Simples assim. E aí, já concluindo a nossa primeira aula, agora eu vou ler essa passagem para falar um pouquinho. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. As Escrituras também contêm registros, né, de tudo que Jesus e os apóstolos ensinaram em relação à vontade de Deus para nós. O que a Bíblia... Nós vimos que a Bíblia é inspirada e útil, né? Então, no que ela é inspirada e útil? Primeiro ela é inspirada na vontade de Deus, né? Como tendo utilidade. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E para quê? Propósito, né? Para quê? Para é um propósito, para que o homem de Deus, aquele fiel, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que deseja fazer a vontade de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso significa que provavelmente durante esse curso você será ensinado
sobre a vontade de Deus. Consequentemente, após o ensino, espero que você se sinta repreendido pela palavra de Deus, que você aceite a correção sobre eventual má interpretação que você tenha da Bíblia, de texto bíblico, né? Aliás, correção, para você ter uma ideia, vem do grego restaurado, né? Então, quando a gente aprende a palavra de Deus, é repreendido sobre algo que a gente está fazendo errado e aceita a correção, a gente é restaurado, né? Então, a ideia de correção aqui no grego é restauração. Nós somos restaurados para fazer a vontade de Deus, né? E aí então, instrução, né? Depois de instruído, treinado na justiça de Deus, eu espero que por fim, e esse é o propósito, né? Estejamos preparados para que estejamos plenamente habilitados para realizar a boa obra, né? E aí, fechando, a Bíblia é a fonte de teologia bíblica que nos dá todo o entendimento necessário para sermos perfeitos e plenamente habilitados para toda boa obra. Uma vez que a própria Bíblia condena qualquer pessoa que modifique seus ensinos, podemos concluir que a Bíblia é a única e suficiente fonte de teologia que pode revelar toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Até logo, até a próxima aula. Fique com Deus.